Sung Jin-woo é muito poderoso, mas dentre seus vários poderes, habilidades e técnicas, quais são as melhores? Quais são os poderes que fazem dele quem ele é, o monarca, o soberano, o mais poderoso? O que não falta em Sung são habilidades diferentes, mas não apenas ele tem suas favoritas, mas nós, os fãs, também temos habilidades favoritas dele. Então vamos falar sobre as melhores e mais legais habilidades de Sung Jin-woo aqui, não todas, mas as mais características e algumas muito subestimadas. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu tenho muito vídeo de solo leveling que você vai gostar e, claro, pretendo postar ainda mais deles, então já se inscreve e acompanhe. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e hype aí porque não custa nada. Agora vamos para os poderes do Sung. Primeiramente, a força de vontade de Sung é a base para todo o seu ser. Sung pode ter 1 milhão de poderes, muita força e várias habilidades, mas o que criou ele e permitiu que ele chegasse até onde ele chegou foi sua força de vontade indomável. Seu desejo intenso de ficar mais forte pelo bem de sua família, como ele se levou até o limite a cada situação de vida ou morte e fez tudo para poder sobreviver, tudo isso para o bem de sua família, para os proteger, para garantir que eles vivessem decentemente pelo menos. Como mesmo após conquistar a sua força de vontade não mudou e ele continuou em seu caminho sem se desviar ou se corromper. Tudo o que Sung construiu foi primeiramente por conta de sua força de vontade e foi por causa dela também que ele foi escolhido por Ashborn. Então isso é uma das principais qualidades e forças que Sung possui. E então temos o seu inventário. Sung Jin-woo possui um inventário infinito que permite que ele guarde qualquer coisa sem se preocupar com espaço, limite ou, é claro, armazenamento, logística, qualquer coisa do tipo. Melhor ainda, é fácil colocar coisas no inventário e mais fácil ainda de tirar dele. E embora isso pareça útil apenas para armazenamento, para guardar coisas, não é, isso serve para vários propósitos. É uma habilidade quebradíssima sem sombra de dúvidas. Por exemplo, grupos normalmente sempre terão um carregador ou um suporte para carregar as malas, os itens, os loots e tudo mais. E isso gera elos fracos, pois essas pessoas normalmente não são tão fortes, então eles são os mais fracos do grupo, são riscos, eles podem ser usados como reféns ou outras coisas. Além do fato de que precisar ter um suporte faz não ser de fácil acesso às suas coisas, você não pode simplesmente ir e pegar, você tem que ir lá, pegar a mochila, abrir a mochila e pegar o que você precisa. Com o inventário não, você precisa de algo, pegou, tirou. Simples. Dessa forma, de maneira fácil e rápida, ele pode carregar quantas coisas Sung quiser e estar preparado para qualquer situação. Mas, melhor ainda, Sung pode usar seu inventário para fazer ataques surpresas, porque sim, ele usa seu inventário para atacar inimigos. Diversas vezes dentro da obra, Sung está de mãos vazias, então do nada uma adaga aparece e ele ataca seu inimigo de surpresa que não tinha visto uma adaga, uma arma nele. Isso porque ninguém viu a arma e ninguém sabe de onde ela veio, porque Sung tirou ela do seu inventário instantaneamente quando ele precisava, e isso é muito útil para situações extremas. Também tem o fato dele poder, no meio da batalha, colocar a adaga de volta no inventário e então pegar novamente. Tipo, ele guarda e pega no meio da luta, garantindo assim que pelo menos ela nunca fique presa sob o domínio de um inimigo. Um grande exemplo é a luta contra a Baruka, onde aquele elfo do gelo pisou na adaga de Sung, e ele fez o que? Colocou no inventário e então tirou do inventário para atacar novamente, sem deixar que sua arma ficasse presa. Então o inventário ilimitado é algo muito simples, é algo muito básico, mas de fato é muito útil para Sung em vários aspectos diferentes. Também temos o fato de que Sung fala a linguagem dos monstros perfeitamente. Graças ao sistema, Sung Jin-woo pode conversar com os monstros e os entender completamente, sem problemas de perder partes da conversa na tradução. E essa habilidade é muito útil, já que com ela ele pode incisivamente provocar seus inimigos, conversar com eles e os fazer baixar suas guardas. Afinal, poder falar com seus oponentes é algo muito útil, porque para iludir seu oponente você não precisa apenas de magia. Com palavras e ações você pode enganar, você pode superar seu oponente em inteligência e estratégia. Mas graças a isso, Sung também pode aprender sobre portais, caçadores, monstros e tudo mais a partir disso. Na verdade, sem essa habilidade de falar com monstros, Sung dificilmente aprenderia sobre a verdade do que está acontecendo. Tudo o que ele sabe é graças a essa habilidade. Ele não aprenderia sobre os monstros bugarem
a falar demais ou sobre como o sistema e uma força maior parecem estar jogando com ele. Dessa forma, ele nunca aprenderia que não deveria confiar completamente no sistema, ou até mesmo nunca teria duvidado do sistema. Assim, obviamente, ele não se planejaria ir contra o sistema como ele fez. Dessa forma, quando chegasse a hora, ele teria sido apagado e seu corpo se tornado uma casca para Ashborn. Então, graças a falar a linguagem dos monstros, Tsung não apenas foi salvo, mas descobriu toda a verdade e pôde salvar o mundo também. Tudo isso graças à linguagem dos monstros. E claro, Tsung tem sua expansão de domínio, o domínio do monarca, que ele ganhou ao derrotar Baruka, e é uma das habilidades mais fortes dele, pelo menos em questão de seu exército das sombras. Com essa habilidade, todas as sombras dentro do seu domínio recebem um boost de 50% de seus status, as tornando consideravelmente mais poderosas, e isso ajuda muito elas em batalhas, principalmente contra pequenos exércitos. E uma coisa que o anime adicionou foi que as sombras dentro do domínio ficam roxas em vez de azul, da mesma forma que na Webtoon. Antigamente as sombras eram todas azuis, e com o tempo elas passaram a ficar roxas, e aqui no anime eles estão fazendo a mesma coisa. Elas eram azuis, com o domínio elas ficam roxas, introduzindo essa nova cor pra gente, a cor tão marcante de Solo Leveling. E essa habilidade, sendo da classe Monarca das Sombras, não requer mana para ser usada, o que torna tudo ainda mais fácil para Tsung, afinal é uma habilidade que ele pode usar por quanto tempo ele quiser, sem gastar mana, e ainda fortalece suas tropas. Então essa habilidade tem apenas benefícios e nenhum malefício. Agora temos a autoridade do governante, e eu sou um fã dessa aqui, eu preciso falar. Ela é uma habilidade telecinética única dos governantes e dos escolhidos por eles, que seriam os caçadores de rank nacional e Tsung, porque embora o Monarca das Sombras não seja um governante mais, ele já foi no passado e tudo mais, essa treta toda. Ela é uma das habilidades mais quebradas de Tsung, e não é à toa, afinal ela não consome nenhuma mana, e isso é incrível. Isso é uma baita de uma vantagem para qualquer situação que ele use essa habilidade, porque se ela não usa mana, significa que ela pode ser usada enquanto ele quiser e o quanto que ele quiser, o que é muito útil mesmo, e Tsung realmente usa e abusa essa habilidade. Eu acho que essa é uma das habilidades favoritas dele, inclusive. Isso porque ele pode usar de várias maneiras diferentes, não apenas de uma ou duas, várias, é um leque de opções. Ele pode usar isso para empurrar ou puxar o ar, podendo assim fazer manobras acrobáticas para desviar de inimigos, por exemplo. Ele pode usar ela para melhorar seu próprio poder físico, seja uma parte do seu corpo ou seu corpo inteiro, ou seja, dando um boost ainda mais de poder para ele. Principalmente, ela pode ser usada para aumentar o poder de ataque de um ataque ou de uma arma, deixando eles ainda mais mortais, como por exemplo, quando ele lutou contra Baran, ele usou o toque do dominador no seu braço, então explodiu a cabeça daquele rei demônio com um soco. Mas o que eu mais gosto é o fato de ele poder usar ela em seus inimigos, restringindo eles ou até mesmo os derrubando no chão, os esmagando, os paralisando. Telecinese, eu tenho que falar que eu acho um dos meus poderes favoritos de todos. Ela é uma habilidade extremamente versátil que pode ser usada para muitas situações de várias formas diferentes, principalmente quando Tsung a usa com suas adagas, invocando todas as suas adagas de dentro do inventário e então usando o toque do dominador para controlar todas elas, como se fosse uma barragem de ataques. Isso é insano. E claro, a habilidade clássica e mais icônica, Extração de Sombras. A habilidade que faz dele o Monarca das Sombras, o Soberano da Morte. Afinal, ela é a temática por trás dele ser um monarca, de ser um necromante, de controlar as sombras. Como o nome dela, a habilidade é de extrair sombras de seus corpos, e assim os adicionando em seu exército, os tornando em soldados completamente leais a Tsung e ao monarca, obviamente. E isso por si só já é muito poderoso, e por isso ela possui algumas limitações, porque sem essas limitações seria um absurdo de forte essa habilidade. Primeiramente, ele só pode fazer 3 tentativas por corpo. Se não for em nenhuma delas, aquela sombra não vai ser extraída e tchau tchau sombra. Além de que, se o dano no corpo durante sua vida fosse oposto à vontade de Tsung, as chances são muito baixas de que ele consiga extrair sua sombra. Se Tsung for muito mais forte do que ele, pode ser sim que ele consiga, mas se eles forem do mesmo nível e o cara odeia Tsung, as chances são bem baixas. Mas, principalmente, se o corpo já estiver morto há muito tempo, ele não vai conseguir extrair. O maior exemplo disso foi quando ele tentou conseguir Kamish, mas tudo que ele pôde fazer foi assistir enquanto a sombra do dragão voltava para o abraço eterno, após alguma conversa entre os dois, porque se passou muito tempo desde sua morte e ele não podia ficar ali. Além de que, obviamente, corpos foram contaminados por mana não podem ser invocados ou transformados em sombra. Mas, ainda assim, com esses poréns, essa é uma habilidade extremamente quebrada e roubada, não é à toa que
todos temem essa habilidade. Todos os monarcas e governantes acham essa habilidade um absurdo e temem ela profundamente. Afinal, ela tem o poder de virar uma batalha. Quanto mais durar uma guerra ou uma batalha, maior será a vantagem do Sung e maior será seu exército. Afinal, ele é o exército imortal. E não esqueçamos de sua imunidade e imortalidade, porque Sung é basicamente como um deus atualmente. Então, obviamente, ele é imortal e não adoece. Mas antes mesmo de se tornar divino, Sung já quase tinha esses dois aspectos. Primeiramente, ele já possuía sua resistência a quaisquer efeitos de status ou doenças, ou seja, qualquer doença, veneno e qualquer coisa do tipo não afeta Sung. E naquela época também, Sung ainda não era um imortal, porém ele já tinha uma segunda vida, onde após sua primeira morte, quando ele morresse pela primeira vez, ele renasceria agora como o verdadeiro monarca das sombras ao se encontrar com Ashborn. Ou seja, mesmo antes de virar divino e estar em sua versão mais poderosa, Sung já tinha essas coisas que eram bem OPs. Ao lado deles, ele também pode se regenerar de qualquer tipo de ferimento que aconteça, até mesmo ser esfaqueado no peito. As pessoas podem arranhar seu coração, ele vai se recuperar disso. E claro, Sung não envelhece. Se ele quiser, ele pode aparentar, mudar sua aparência para ficar mais velho, mas ele em si não envelhece mais, ele é imortal, como já disse. Então, mais pra frente na obra, mesmo quando ele já viveu por 80 anos, ele tem a aparência de 30, porque é a aparência que ele escolheu ter para o resto de sua vida. E uma habilidade bem legal que todos amam é a sede de sangue do Sung, basicamente a sua aura, que é uma aura liberada por ele ou direcionada por ele contra seus oponentes, e serve como uma intimidação em muitos casos. Dependendo da diferença de poder, as pessoas irão travar, sentir desespero ou simplesmente desistirão de lutar. E quanto mais forte Sung fica, maior sua sede de sangue se torna, ficando ainda mais eficiente para lidar com seus inimigos ou oponentes. E ela fica ainda mais forte se o Sung usa seu medo do dragão, onde ao gritar usando sua mana e alma, ele pode fazer qualquer pessoa mais fraca do que ele sentir desespero e pânico. É uma habilidade que trava todo mundo. E ao juntar ela com sua sede de sangue e sua aura, ele é implacável. Ninguém consegue não se cagar na frente do Sung. A troca de sombras, por outro lado, também é bem legal e eu gosto dela, porque ela permite que, através de suas sombras, Sung chegue a qualquer lugar, quando ele quiser, na hora que ele quiser, onde estiver, podendo basicamente se teleportar para qualquer lugar sem problema algum. E eu não preciso dizer o quão forte isso é, certo, amigos? Seja para se locomover, para chegar em outros lugares, para salvar pessoas ou apenas para ir para outros lugares muito longes, isso é roubadíssimo. E sua habilidade de manipular memórias já é meio quebrada demais. Jinwoo, meus amigos, pode manipular as memórias de outros seres humanos. Sim, ele pode fazer isso. Ele já mostrou o poder de apagar algumas memórias, dar memórias de outras linhas do tempo, dar suas memórias ou até mesmo dar uma mexida na cabeça deles. E esse nível de controle sobre os outros é simplesmente insano. E tudo isso foi eu apenas falando sobre as melhores habilidades do Sung, que fazem dele muito da hora. E eu ainda nem falei sobre seu corpo e habilidades de corpo a corpo, porque Sung possui uma força imensurável. Sua força física é tão forte que mesmo antes de ganhar os poderes de um deus, ele já conseguia danificar os seres mais poderosos do mundo da existência sem problemas. E então, depois de ganhar completamente o poder como monarca, sem esforço algum, ele podia solar os seres mais poderosos da existência. Ele é forte bastante para aniquilar os inimigos mais poderosos com alguns golpes casuais. E claro, com sua força física, a sua defesa, a sua resistência também é muito parruda, é muito forte, afinal é o poder físico dele. Então ele pode tancar ataques dos seres mais poderosos sem nenhum problema, sem sair com ferimentos graves. E não vamos falar sobre sua velocidade, porque sabemos que a velocidade é o foco real de Sung. Ele é tão rápido que as pessoas, monarcas ou governantes, nem acompanham a sua velocidade, eles não conseguem acompanhar seus movimentos. E se eles não podem acompanhar, imagina quem pode. E claro, além de tudo isso, o Sung tem um domínio extremo sobre o combate corpo a corpo. Sung é um mestre de combate com habilidades tão refinadas que mesmo que seus inimigos possuam mais experiência de combate do que ele ainda se segura e vence eles apenas com suas técnicas e habilidades, porque este é quem Sung é, ele é um mestre no verdadeiro sentido da palavra. E obviamente
de Tsung possui vários outros poderes, sejam poderes menores ou menos relevantes, ou que pra mim não são tão importantes quanto os que eu citei neste vídeo, porque aqui eu estou falando apenas dos mais legais, dos de assinatura, dos favoritos dos fãs e na minha opinião. Agora, o que você achou sobre isso? Comenta aí quais são seus poderes favoritos do Tsung e quais você mais gosta, quais você gostaria de ter na vida real, porque isso aqui é insano. Se você quer mais Solo Leveling, aqui tem a batalha insana de Tsung contra o Rei Formiga. E não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar, e um grande obrigado aos membros por assinarem. O seu apoio e a sua ajuda são muito importantes pra mim. Muito obrigado. Agora, eu fui.